Estão vendo a tela, né, pessoal? Agora sim, Então, né? Então tá, eu acho que eu vou tirar a minha imagem para não ficar ruim a voz, tá? Tá. Então, hoje a gente vai ver a sessão 2.3, que fala de medidas de posição. Então, a aula passada, a gente viu algumas análises, né, de pesquisa com relação a gráficos, com relação a tabelas, né? Mas a gente ainda viu numa linha de uma totalidade, né? Essa parte desculpa, essa parte de medidas de posição, tomar uma água aqui, senão a gente vai afunilar a nossa pesquisa, né? Então, são determinados métodos que se tem e a gente vai afunilar a nossa pesquisa, tá? Então, falando em pesquisa, né? Que a gente estava comentando com a Flávia, o avaliar é importante para que eu acredito que todos que vocês que estão aqui já responderam, mas se tiver alguém que não respondeu, entra no AVA, responde, porque a gente precisa chegar em 70% de alunos que respondam, né, do curso. E para quê? Para que se possa fazer uma estatística em cima de números, né? Se tem só 10% dos alunos, não tem um lado de possibilidade de avaliar, então uma métrica é acima de 70%. E a Flávia comentou agora também que faz parte de uma avaliação do MEC em cima dessas métricas. Então tem que ter, no mínimo, 70% dos alunos respondendo, dos alunos de cada curso. Então, pedir para vocês, se tiver alguém que não respondeu ainda, entrar, responder é super simples, entra no AVA, aparece lá a tela, já responde, não dá nem 10 minutos, e é uma oportunidade para vocês também comentarem aquilo que estão gostando, aquilo que não estão gostando, sempre naquela linha de melhoria, né? Então, vamos entrar no nosso tema, né, que é medidas de posição. Então, no livro ele faz aí um retrospecto do que a gente viu na aula passada, né? Então, ele fala que existem ainda outras maneiras de resumir conjunto de dados. O conjunto de dados foi aquilo que a gente viu na semana passada, que você faz uma pesquisa, em cima das respostas você monta uma planilha e aí você tem o conjunto de dados. Que vão além de uma tabela ou gráfico, né? Então, na semana passada, a gente carregou tabelas, mostrou em gráficos como que ficava a nossa pesquisa, né? Ferramentas para esse fim são denominadas medidas de posição, as quais buscam sintetizar um conjunto com um valor único. Então, a gente tem exemplos de medidas de posição: a média aritmética, a mediana e a moda. Então, nós vamos ver hoje cada um dessas medidas de posição, como que a gente calcula, tá? Aí no livro onde ele comenta, né, que você aprendeu anteriormente que os dados brutos são aqueles que se apresentam de maneira como foram coletados, né? Então, quer dizer, você vai coletar, as pessoas vão respondendo o questionário e ele vai gerando uma planilha e a partir dali a gente tem os dados brutos e a gente precisa fazer as determinadas análises, né? Então, quando eles são coletados ou estão fora de ordem.
a gente também vimos que ao ordenar esses dados em ordem crescente ou decrescente, estamos construindo um rol, né? Então aqui a gente tem um exemplo. A gente tem os dados brutos, que são alguns números, 18, 42, 31, 26, 21, 24, quer dizer, ele não tem ordem nenhuma, então por isso que é chamado dados brutos. Aí a gente tem o rol crescente, então a gente pega esses valores e coloca em ordem crescente. De 18 vai crescendo até chegar no 90, ou um rol decrescente, que começa com maior valor e vai decrescendo. Então, essa é uma forma da gente começar a trabalhar com as nossas pesquisas, aquilo que a gente busca, né? Então, a primeira coisa é a gente colocar numa ordem crescente. Isso a gente também viu na aula passada, né? A construção de um rol é um primeiro passo para a confecção de tabelas ou gráficos. Entretanto, não é a sua única utilidade. Quer dizer, a gente coloca numa ordem também para fazer algum outro tipo de análise, né? O rol será de grande ajuda na obtenção de algumas medidas de posição. Essas, por sua vez, são valores que buscam resumir ainda mais o conjunto de dados, mais até do que as tabelas e gráficos. Quer dizer, é aquilo que eu comentei no início. Logo, a gente vai buscar mesmo uma análise pontual, né? O que ele fala, medidas de posição. As medidas mais conhecidas que possuem essa finalidade são a média aritmética, a mediana e a moda. Então, são essas três medidas que a gente vai chegar na medida de posição. Então, ele traz para a gente, né, uma primeira ideia, que um procedimento bastante utilizado é enumerar os elementos de um conjunto de dados, geralmente quando eles já estão organizados num rol. Então, quer dizer, a gente tem, lembrando daquela pesquisa da aula passada, de 20 pessoas que responderam, né? Então, cada uma das pesquisas é o que ele fala, ele está enumerando. Então, você vai de 1 até 20, cada uma das respostas. E aí ele traz aqui, né? Para exemplificarmos, considere a variável definida a seguir. Então, por exemplo, pegando um exemplo de um conjunto de informações, a gente chama de X a idade dos leitores de uma revista. Para que a gente não fique repetindo toda hora a idade dos leitores de uma revista, então eles sugerem que a gente utilize um X, uma letra, né? E aqui, por exemplo, ele pegou a letra X. Então, ele traz para a gente aqui, né? Admita que em uma pesquisa realizada para estudar a variável X, né? Que o X é a idade dos leitores de uma revista, se tenham sido obtidos os seguintes valores já organizados em rol. Então, a idade dos leitores de uma revista, um é de 18, outro 20, outro 21, outro 24, outro 26, outro 31, outro 42 e outro 90. Então, essa foi a pesquisa que foi feita e a idade das pessoas que leem determinada revista. Então está aqui a nossa lista de pesquisa, que já está organizado do menor para o maior, né? Aí, o que ele faz? Para cada uma das posições, né, para cada uma das idades, ele coloca um número, né? Então, aí a gente tem oito posições, ou 8 pessoas que responderam essa pesquisa. A gente tem 8 respostas, tá? Então, e aí ele chama essa posição de I,
né? E cada uma das idades, xi, tá? Então, vamos ver o que ele faz com isso. Então, vamos supor que você quer saber a posição, a idade, né, da posição 3. É o que quando i é igual a 3. Aí a gente tem que essa posição, o x3, é igual a 21. Por quê? Porque o nosso i ele está variando de 1 em 1, né, são 8 posições, e aí a gente posiciona, a gente acha o valor que ele quis qual a idade da posição 3, tá? Que aqui acho que não tem muita dificuldade, né? Aí ele comenta também, né, que nesse quadro a gente tem 8 posições, então o nosso n, né, é igual a 8. Tá? Então, para cada uma posição, a gente tem a quantidade de respostas que tem. Então, a quantidade que tem é 8. Então, o nosso n é a quantidade das nossas respostas, é chamado n, com a letra minúscula, e a gente tem ele igual a 8. Então, a gente tem 8 respostas, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Tá Sim. bom. Então, vamos em frente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é a média aritmética. Então, o que é a média aritmética? A média aritmética corresponde à divisão da soma de todos os valores do conjunto de dados pela quantidade de valores desse conjunto. Então, se um conjunto tiver n valores, a gente vai ter x1, x2, x3 até xn. E sua média será valorizada, será simbolizada pela a somatória de todos os valores, dividido pelo n, que é a quantidade de itens que a gente tem na nossa pesquisa. Então, a gente vai somar todos os valores da nossa pesquisa, dividindo pela quantidade de valores. Vamos ver um exemplo para que isso fique mais fácil, né? Então, pegando aquela de valores ou aquelas idades que a gente viu anteriormente, já alinhada, já classificada do menor para o maior. Então, a gente tem todas as idades, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8, o nosso n é igual a 8. Está aqui o nosso n, né? E a gente soma todos os valores. Então, soma 18, 20, 21, 24. Somando todos dá 272. Como a gente tem 8, divide por 8, então a média de idade da nossa pesquisa é 34. Tranquila essa parte de média? Ô, professor, Oi. a média ponderada também é da mesma forma ou não? Desculpa, eu não entendi. A média ponderada é a mesma coisa? Nós vamos chegar lá. Aqui nós estamos falando de uma média simples. Ah, tá. Tá? Aqui nós estamos falando de média simples. Então, a média simples você vai pegar todos os valores, somar e dividir pela quantidade deles. Então, a gente tem 8, somou todos, dá 272 sobre 8. Ok. Tá? Uhum. Tudo bem, pessoal, com relação à média? Tudo. Isso daí tudo bem, prof. Dúvida, nada? Não, está tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, o que ele fala? A média é uma das mais importantes medidas de posição. E aí, veja que o conjunto de dados do exemplo anterior corresponde ao da amostra da variável x.
apresentado anteriormente. O resultado obtido nesse exemplo nos indica que, em média, os leitores da referida revista possuem 34 anos. Tá? Agora, ele submete uma pergunta para a gente. Vocês acham que o valor de 34, que é a média das idades, descreveu bem o conjunto de dados? Por quê? Lembre-se que nós estamos analisando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente quer saber qual que é, como que se comporta os nossos leitores. E aí a gente fez uma média e ele apareceu um valor de 34 anos. Vocês acham que esse resultado, essa média, tem alguma representatividade? Dá para a gente fazer alguma análise? Fica meio vago, né, professor? Por Dá quê? sim. Dá sim. Eu acho que fica meio vago, porque ele fala só em média, os leitores têm essa idade, mas não fala, não dá dados específicos. Por exemplo, com 18 anos, a pessoa lê muito menos. Não é preciso. Entendi. A gente pode, através desse cálculo, ter um perfil dos nossos leitores? Ou saber, assim, quais são os leitores que, que leem mais nossa revista? Eu acho que dá para você ter uma noção, sim. Dá para ter uma noção? Sim. Tá? Na verdade, eu vou mentir um pouquinho vocês, tá? Por quê? O que a gente tem aqui, né? A gente tem pessoas com 18 anos, uma pessoa com 18 e outra com 90, né? Esses números no extremo, eles prejudicam muito nossos valores. Então, não dá para a gente ter uma ideia, só com a média, a gente chegar a alguma conclusão, né? Então, a média ajuda um pouco a gente, mas esses valores extremos, eles acabam desvirtuando bastante uma possibilidade de uma análise, né? Então, o que ele fala para a gente, né? A resposta esperada seria não, né? Porque a média aritmética é uma medida fortemente influenciada por valores extremos, valores muito baixos ou muito altos. Quer dizer, se a gente fosse olhar aqui, tirando o 18 e o 90, a gente até poderia chegar numa média mais ou menos, mas esses dois valores, eles atrapalham muito qualquer análise que a gente possa fazer, né? Então, a média a gente tem que usar, mas a gente tem que tomar certo cuidado de utilizar, porque de repente a gente poderia utilizar uma ideia de, não, a nossa média de idade é 34 anos, e aí começar a trabalhar em cima de alguma coisa, em cima das pessoas com 34 anos, só com 90 anos. Então, será que a gente vai atingir essa pessoa de 90 anos se a gente fizer alguma ação em cima de uma média ou de quem tem 34 anos? Então, a média ela pode ser usada numa estatística, mas ela tem que ser bem ponderada, né? Então, ela ajuda, mas ela não pode sozinha ser tomada uma decisão em cima dela, tá? Deu para entender, Adriana? Ficou claro? Então,
que ele comenta mais, né? Motivo que nos leva quase sempre a não utilizar sozinho para descrever um conjunto. Em inúmeros casos, essa medida é utilizada conjuntamente com outras, como a mediana e as medidas de dispersão, que medem a variabilidade desse conjunto. Então, é aquilo que eu falei. A média aritmética traz algumas informações para a gente, mas ela não pode ser usada sozinha, tá? Agora a gente tem aqui a média aritmética ponderada, né? É uma outra forma de você atingir a média, né? Só que aqui a gente entra numa linha. Se aquela lá tinha os extremos, se essa é ponderada, então essa aqui vai dar certo. A média ponderada ela começa a fazer uma linha um pouquinho mais próxima, né? Porque aquela lá eu respondo crendo que eu... Tá bom, você pode explicar, desculpa. Vamos em frente, vamos em frente. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o I, né, que são as ocorrências. A gente tem o trabalho 1, a prova 1, trabalho 2, a prova 2. A gente tem peso em cada nota, né? O trabalho 1 tem peso 3, a prova 1 tem peso 7, o trabalho 2 tem peso 4 e a prova 2 tem peso 6. Aí o aluno tirou 9 no trabalho, 8 na prova 1, 8,5 no trabalho 2 e 7 na prova 2, né? Então, o que é feito com a média ponderada? A gente considera esses pesos, né? Para que a gente chegue numa média. Então, como que ele apresenta para a gente? A média aritmética ponderada, que ela é representada por XP. A gente faz na planilha do Excel. Como que é? A gente faz na planilha do Excel, que dá certinho, professor. Dá certinho, que ótimo. Importante é isso, é importante saber no Excel, e aí dá certinho, né? Então, o que acontece? A média ponderada de um conjunto de dados é calculada ao multiplicarmos os números pelos seus respectivos pesos e dividirmos a soma desses produtos pela soma dos pesos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 9 vezes 3, está aqui, mais o 8 vezes 7, mais o 8,5 vezes 4, mais o 7 vezes 6. E dividir pela soma de todos os pesos. 3, 7, 4 e 6. 3, 7, 4 e 6. Então, a gente faz esse cálculo, deu 159, dividido por 20, que são todos os pesos, a gente chegou numa média de 7,95. Então, aqui a gente uma outra forma de chegar nos valores, mas trabalhando em cima de pesos, né? Que aí a gente chama dessa linha de média ponderada. Tá? Aí ele agora tem um exemplo para a gente trabalhar com ele, né? Então, considere que um concurso, os candidatos devam realizar 3 testes. Conhecimentos gerais, que ele chama de CG, conhecimentos específicos, que ele chama de CE, e aptidão física, que ele chama de AF. Sendo que cada etapa possui um peso diferente. Na tabela 2.11, está aqui a tabela 2.11, estão os resultados obtidos de dois candidatos. Se para ser aprovado é necessário obter uma nota igual a 8, ou igual ou superior a 8, qual candidato
foi aprovado, né? Então, você tem aqui as notas e tem o peso de cada nota, né? De cada avaliação, e a gente vai fazer o cálculo para ver qual dos alunos foi aprovado. Então, normalmente, os concursos, vocês devem já ter feito algum concurso, eles utilizam essa linha da aritmética ponderada, que de repente você vai fazer um concurso, eles dão um valor maior, um peso maior para matemática, outro concurso dá um peso maior para redação, e é nessa linha que é feita, tá? Então, eu repeti aqui a questão. Como que a gente faz? Pego 10 vezes o 2, está aqui, o 5 vezes o 5, né, o 5 da nota vezes o 5 do peso, e o 9 da nota vezes o 3. Então, primeiro para o aluno Márcio. E aí divide pela soma dos pesos, 2 mais 3 mais 5, 2 mais 3 mais 5, e ele ficou com uma média 7,2. Já o Lucas, 8 vezes 2 está aqui, 9 vezes 5, 9 vezes 5 aqui, 7 vezes o 3, e divide por 2 mais 3 mais 5, ele ficou com uma média 8,2. Então, a média aritmética ponderada, ela chega mais próxima de uma realidade, porque ela utiliza pesos para entrar junto, em conjunto com as notas, tá? Dúvida com relação à média ponderada, pessoal? A média normal, você soma todos e divide pela quantidade de itens. A média ponderada, você faz a multiplicação do ponto ou da nota, né, vezes o peso, aqui, né, você faz vezes o peso, e depois divide pela soma de todos os pesos. Então, essa é a média aritmética ponderada. Podemos seguir? Podemos. Bom, aí Sim. a gente vai entrar na linha da mediana, né? O que é a mediana? Ela comenta que considere a variável y, né? Como eu falei lá no início, a gente pode chamar o nosso estudo, a gente pode chamar com uma letra. Então, ele está chamando de y o salário dos funcionários de uma empresa, para que não fique toda hora a gente tendo que escrever salário dos funcionários de uma empresa. A gente já definiu o que é y, pronto, né? E esses valores amostrados para essa variável foram 840, 860, 790, 780, 1.800, 880 e 2.800. Então, a média dos salários é 1.250. Como que ele calculou a média dos salários? Somou tudo e dividiu por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem 7, você soma tudo e chegou na média 1.250. Então, tem um valor somando todos, divide por 7, dá 1.250. Contudo, ao afirmar isso, não descrevemos o quadro de salários satisfatoriamente, visto que grande parte dos valores é próxima de R$800, tá? 880, 780, 790, então são próximos de 800. Em casos como esse, a mediana pode ser uma boa opção para descrever esse conjunto. Então, como que ele calcula a mediana? A mediana de um conjunto de dados corresponde ao valor central de um rol, né? De uma lista. Para calculá-la, temos que considerar dois casos.
O primeiro caso é quando a quantidade de valores no conjunto, quando a quantidade, existe a quantidade ímpar de valores, né? Nosso N é ímpar, é um número ímpar. E uma segunda forma de calcular é quando a quantidade par de valores no conjunto. O nosso N é um número par. Então, a gente tem duas formas de calcular a mediana, tá? Então, vamos no primeiro caso. O nosso conjunto é ímpar, né? A gente tem uma quantidade ímpar. Por quê? A gente tem, nosso N é 7. Então, aqui a gente já alinhou. A primeira coisa que a gente tem que fazer com os valores é fazer uma classificação de ordem crescente, tá? Então, já fala aqui, né? No caso da amostra colhida, para a variável y, considere o seguinte rol, já em ordem crescente. Então, aqui a gente tem o i. O que é o i? São os números posicionais dos nossos valores de salário. E o y é aquele, a gente chamou os salários de y maiúsculo, e aqui cada é um y minúsculo com um i, né? Então, o y1 vai ser 780. O y7 vai ser 2.800. Então, aí o que ele fala? Como o meu número 7 é ímpar, a mediana simboliza pelas letras MD, né? E corresponde ao valor que ocupa a posição I, que a gente vai fazer o cálculo, N mais 1 sobre 2, né? Então, o nosso N é 7. Soma 1 dá 8. Dividido por 2 dá 4, né? Então, a nossa mediana, quando a quantidade de itens é ímpar, ela é feita dessa forma. Você pega o N, soma 1, divide por 2, e no nosso caso aqui deu a posição 4, então está aqui, a nossa mediana é 860. Então ele comenta com a gente, veja que abaixo e acima de 860, temos 3 valores, isto é, a mediana divide o rol ao meio, né? Então aqui é bem no meio, como é número ímpar, né? Ela divide bem no meio, em que metade dos valores é menor ou igual à mediana, então quer dizer, metade dos valores são menores ou iguais, né? E a outra metade são maiores que a nossa mediana. Então, nesse caso, a mediana é 860. No caso que a gente tenha quantidade pares, né, ele apresenta aqui um outro exemplo com número diário de visitantes no museu. Então, começa 80, 73, 92. Então, a gente tem 6 números, né, 6 entradas, né, e onde o 6 é um número par. Então, como que ele faz para saber a mediana quando a nossa lista é um número par? Então, ele pega, primeiro, ele faz o n dividido por 2. Então, ficou 6 dividido por 2 igual a 3. Então, essa é uma primeira posição da nossa mediana. E o outro vai ser o n dividido por 2 mais 1. Então, ele pega o número seguinte, tá? Então, ele pegou o primeiro é o n dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, ele pegou esse daqui, e depois ele pega o n dividido por 2 mais 1, que fica 6 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Então, ele vai pegar a posição 3 e a posição 4. Aí ele completa, né? Soma os dois, soma 80 e o 92, soma a posição 3 e a posição 4, e divide por 2. Então, nesse caso, a mediana é 86. Então, a gente tem duas formas de calcular a mediana. A primeira,
quando a quantidade, o nosso N é um número ímpar, a quantidade de itens é um número ímpar, você divide por 2, você faz o N mais 1 dividido por 2, e aí você chega na posição. Quando o seu número é par, você divide o N por 2, você chega no número, aí você soma 1, e aí você vai chegar no outro número, soma os dois, divide por 2, aí você vai chegar no valor da mediana. Então, tudo que a gente está vendo agora na aula de hoje a gente chega em valores mais específicos, tá? Esse é o lado de primeira média, média ponderada, agora mediana, é sempre aquilo que a gente falou, a parte posicional, tá? Então, ele traz um exemplo para a gente aqui, para que a gente fortaleça o nosso conhecimento, tá? Calcule a mediana dos valores amostrados nas variáveis x e y. Então tá, x e y. O símbolo menos significa que y não tem nada, né? Então é um dado como ausente. Então, primeiro, o que ele faz? O tamanho da amostra variável do x, o n é igual a 8, tá aqui, então é par. E o tamanho da amostra para y é ímpar, 7, né? Assim, para calcular a mediana de x, a gente vai usar o cálculo, o segundo caso, porque a gente tem um número par. E para a mediana do y, é o primeiro caso que a gente tem um número ímpar. Então, vamos ver como ele vai calcular. Então, a gente repete aqui a tabela. Então, a mediana do x, o x é um número par, o que ele faz? Primeiro, ele pega o n, divide por 2, dá 4. Então, a primeira posição do x é essa daqui, a posição 4, tá? Aí ele soma mais 1, aí vai pegar a posição 5. Então, soma o 144 com 148 e divide por 2. Então, a mediana da nossa linha X é 146. No caso da mediana de Y, o que ele fez? Ele pega o N, que é 7, porque aqui não tem, no 8 não tem, soma 1, divide por 2, a posição central é 4. Então, a mediana na posição 4 é 543. A mediana é muito mais fácil calcular, né, pessoal? Bem mais fácil. Bem mais fácil, né? A gente não precisa esquentar muito a cabeça. E aí a gente tem a outra forma de outro cálculo, né, que é chamado de moda, né? E aí lá no livro ele fala para a gente, né? O que vem à cabeça quando a gente fala de moda, né? Aquela roupa descolada que muita gente usando, né? Então, em estatística, essa palavra tem um sentido semelhante, né? É aquilo que é a moda mesmo, é aquilo que existe mais, tá? Então, é uma outra forma de arrumar um ponto posicional em estatística, tá? Então, ele fala que a moda é simbolizada por MO, é o valor com maior frequência em um conjunto de dados, e aí ele remete a gente a lembrar daquela tabela apresentada na seção 2.2, que continha os dados referentes a 20 amostras, na aula passada, né? De funcionários da empresa M, e que a gente tinha, né? Uma opção lá era qual que era a raça da pessoa entrevistada. Então, aquele repete, aqui é apontado a raça de todas as respostas. Então, a gente tem 20 respostas daquelas questões. Então,
parda, parda, amarela, preta, preta, amarela. Então, tem as 20 respostas de raça, indígena, né? Então, o que é feito com relação à moda? A parte da moda, a gente faz aquilo que a gente fez na primeira parte da aula passada, que a gente criou a frequência, né? Então, utilizando essa tabela aqui, essa lista de raças das respostas, ele montou essa frequência, né? Então, amarela 2, branca 6, indígena 1, parda 7 e preta 4. Então, nesse caso, a gente teve aquela que teve maior frequência é aquela que é a moda, né? Então, das respostas que foram obtidas, a raça parda é a que é a moda da nossa pesquisa. Também não é muito complexo identificar, é só colocar na linha da frequência. Aqui a gente tem 20 respostas, né? Essa soma da frequência tem que dar 20, porque anteriormente aqui ele está falando que é aquele exercício que a gente viu na aula anterior, que eram 20 respostas, então tem que dar 20, né? E tem a parte da proporção, da porcentagem que a gente viu na aula passada. Então, a moda é aqueles que têm nesse caso da raça, é aquela que tem maior frequência. Tudo bem, pessoal? Entendido? Sim. Sim. Então, tá bom. Aí ele comenta com a gente também. Quando os possíveis valores de uma variável aparecem em igual número, né? Muitas vezes na amostra, ele pode falar que tem a mesma frequência, então dizemos que é amodal, quer dizer, se não tem uma diferenciação, né? Isso se não possui uma moda. Agora, também pode se classificar quando tem uma moda como essa, que ela é unimodal, né? Unimodais, né? Quando tem duas amostras iguais, é bimodal. Quando tem três amostras, trimodais. E quando tem mais de 4 ou mais, a gente chama de multimodal. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a branca com 7 também, né? Então, a branca seria 7 e a parda 7, a gente teria duas, a gente chamaria de bimodal. É isso que ele está comentando aqui nessa parte da teoria, tá? Aí a gente tem uma parte de fixação das definições, né? A média aritmética, a mediana e a moda são medidas que buscam resumir um conjunto de dados em um valor único. Para calcular a média aritmética, adicionamos todos os valores e dividimos o resultado pela quantidade de valores adicionados. Quer dizer, a gente tem todos os valores que a gente viu aqui, todos os valores de idade. Se a gente tiver 20, a gente soma os 20 e divide pelo número 20, que são todas as ocorrências. E se a média aritmética for ponderada, devemos levar em consideração os respectivos pesos. Então, a gente tem a média aritmética simples, que soma todos e divide pela quantidade de ocorrências, ou a ponderada, que considera os respectivos pesos. Então, você faz o cálculo em cima dos pesos, né? A mediana, o que ela faz? Ela divide o conjunto de dados no meio, ela corresponde ao valor central de um rol, desde que desse rol esteja em ordem, ou crescente ou decrescente. Se a quantidade for ímpar, é
e a média aritmética dos dois valores centrais, se a quantidade for par. Tá? Então, se for ímpar, ela é o central, ou se a média aritmética, aí, se for par, é a média aritmética dos dois valores centrais, como a gente viu, né? A moda é o valor com maior frequência em um conjunto. Dúvida aqui, pessoal? Por enquanto tá suave, professor. Tá suave? Que ótimo, hein? Eu só tenho uma dúvida, professor. Hum. Tem esse rol. Aí tem um método aqui que eu também não entendi. Esse ramos e folhas seria o quê? Eu não entendi a pergunta. Ramos e folhas seria o quê nesse método da medida de posição? Mas você diz em qual dos métodos? É o ramo de folha, eu acho que foi da aula passada que eu fiquei com essa pergunta. Ah, tá. Foi da aula passada, que tem o rol, tabela, né, gráficos, e tem esse ramo. É que eu não tenho nenhum slide aqui, né? Mas aí é uma separação. O que você faz? Para você pegar, você pega os dois primeiros. Vamos supor que você tem uma, uma sequência que só mude o final, né? Então você pega os dois primeiros, é uma forma de representar. Não é assim muito usado, mas é uma forma de representar. Vamos supor que você tem variação de 160 até 169. Então aí você põe o 16, né? Que são as duas primeiras casas do número, e depois aí você põe um traço e aí você vai colocar aquelas ocorrências. Então, se vai de um em um, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai ficar 161, 162. Então, é uma forma de representar, é uma lista para você visualizar, tá? Daí depois você tem, numa outra linha, você tem de 170 até 179. Então, você pega o 17, e aí, mesmo se você não tiver todos, se você não tiver o número 171, 172, 173, você vai colocando na outra parte da linha só os valores que você tem associados ao 17, tá? Entendi. É uma visualização, é uma forma de visualizar que fica mais direto, tá? Uhum. Ok, professor, obrigada. Tenta, se não ficou claro, eu trago o slide na próxima aula para mostrar, tá? Uhum. Aqui ficou faltando esse detalhe da aula passada, que eu fiquei na dúvida. É, é. E aí eu acabei não tendo o slide aqui, tá? Mas tenta dar uma olhadinha no livro, lá no livro explica direitinho. Qualquer coisa você me chama no WhatsApp, aí a gente Tá bom. faz uma explicação melhor, tá? Ou Certo. traz para a próxima aula, tá? Ok, É, obrigada. é até melhor trazendo com visual, que fica mais fácil o entendimento, tá? Então, já que vocês entenderam, né? E aí vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, vamos ver aqui. Assinale a alternativa que contém o conjunto com maior média, tá? Então, o que vocês vão fazer? Fazer a média de cada um e falar se é A, B, C, D ou E que tem a maior média. Uma boa pergunta para a prova, né? 5 minutos. Então precisamos de uma fogueira e de um bom motor. Se tiver uma brecha,
professor. Oi. Boa noite. Só uma pergunta que eu fiquei um pouco na dúvida. A moda, ela é o número maior da sequência? Não, a moda é aquela que aparece mais vezes, ó. Ah, o número que aparece E mais mais vezes. vezes, que tem maior frequência, Ah, tá bom. Era tá só isso bom? mesmo, obrigada. Você tem que primeiro criar a frequência, né? Você tem aqui a sua lista, né? A partir dessa lista, você vai criar a frequência, e aí depois de criar a frequência, a moda é aquela que aparece mais vezes, né? Ah, ok. Obrigada. Então, a partir daqui, qual é que tem mais média? Professor? Oi? Tô sim. Boa noite para Boa você noite. e para todos. Nessa questão é simples. De cara dá para ver que é AD. Por causa. Não é somar e dividir pela quantidade? É Então, isso esse mesmo. número 1562 distou de todos os outros. Então, É isso, com certeza é D. é isso aí. Matou de primeira, é isso mesmo. Não precisa nem fazer conta. Esse é o lado que eu quero. Cara, já. Oi? Não, como o amigo falou aí, não precisa nem calcular, já tá na cara já que é a letra D. Então, mas é isso que eu quero desenvolver em vocês, né? Esse lado de essa análise, né? Esse é um ponto importante para o profissional, né? É desenvolver isso aqui mesmo, pegar, não vou, não vou ficar calculando, opa, mas tem um 1.500 aqui que isso aqui já vai me estourar qualquer média, né? Então, ao invés da gente muitas vezes sair calculando, a gente pegar e fazer uma análise inicial. Esse é um ponto importante para vocês desenvolverem essa competência de análise como profissionais, tá? Então, é bem essa matada, e é bem essa solução que é dada, né? Ó. Não há sequer a necessidade de realizar cálculos, pois o conjunto do 250, 432, 1562 possui um valor muito alto em comparação aos demais. Então, a média é influenciada pelos valores extremos, né? Então, é isso aí mesmo, é bem nessa linha. Não, a gente muitas vezes sai fazendo conta, mas e principalmente em testes que a gente vai fazer, é fazer essa análise inicial, tá? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Tá legal. Então vamos para o segundo. Então ele fala, né? Observe a tabela 2.13, que constam 20 crianças, tá aqui 20 crianças, né? Que participam de um projeto social. Assinale a alternativa que contém a média e a mediana da idade das crianças, né? E escreva o rol correspondente à distribuição das frequências, tá? Então, a distribuição da frequência já está colocada aqui, né? Então, qual é a média e a mediana? E agora? A idade média é 9, que é a que aparece com maior frequência. Será? A moda é que aparece com mais frequência, a média dividida pelo número de entradas.
É que aqui coincide, porque ela tá bem no meio, mas se você tivesse aparecido em lugar diferente, a maior, poderia não ser a média. Aqui a gente vai ter que calcular mesmo. Professor, Oi, eu acho que eu ainda não entendi muito bem como é que calcula a mediana. Eu tô meio confusa. tá confuso para calcular mediana? Porque assim, tem os dois métodos, né? Para o par e para o É, ímpar. sim. Aí, no caso desse exercício, por exemplo, a idade. A idade, eu tenho que contar, tipo, se ela termina em ímpar ou impar. Você tem que somar todos, né? Soma as idades. É, porque o que que você tem aqui? Você tem a idade 7, acontece 4 vezes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que desconstruir essa tabela de frequência, né? Então, a gente tem a idade 7 acontece 4 vezes. Então, a gente tem que colocar 7, 7, 7, 7. A idade 8 acontece 4 vezes. Então, 8, 8, 8, 8. A idade 9 aparece 5 vezes. Então, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que desmembrar essa frequência. Para quê? Primeiro, para a gente fazer a média. Tem que somar todas junto com a frequência. E aí dividir. Então, esse é um primeiro. E a mediana, o que que você vai ter? Você vai ter 20 itens. Então, é um número par. Mas você vai ter que ter a distribuição dela para saber onde que vai cair a sua fórmula, né? O n sobre 2, né? Para ver qual que vai ser sua mediana. Entendeu? Você não tem a tabela pronta aqui. Essa aqui você vai ter que montar a tabela.
Pronto? Pronto. Quanto deu? A média. Aqui deu letra B. A média é 9. E a mediana 8. Isso. Mas eu não sei se está certo. Eu fiz os cálculos aqui, Alguém mas ajuda? que deu? Alguém ajuda? Letra D, pro. Deu? D de dado. D de dado? Né? E aí, gente? D ou B? O meu deu B. Eu não consegui fazer, não, professor. Eu nem arrisco, eu não consegui fazer. Eu também deu D, professor. D de dado? Isso. Vamos ver? Podemos fazer? Sim. Bom, é C de casa, tá? Então vamos ver como que foi feito? Então, primeiro, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever nosso conjunto de dados. Então, são 4 setes, 4 oitos, 5 noves, 3 10, 3 11 e 1 12. Então, a gente tem 20 posições. Então, nosso N é par, tá? Então, como que a gente faz para calcular a média? Soma todos, está aqui embaixo, né? Somou todos, deu 180, divide por 8, divide por 20, a nossa média é 9, tá? A mediana, como ela é par, ela vai ser a média dos dois valores, né? Então, primeiro, quando o N é 20, né? Então, o nosso I é 10, tá? Então, o 10 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como são dois 9 seguidos, pega esse 9, soma os dois e divide por 9. Tudo bem? E aí dá a média, que é porque quando a mediana, a quantidade de itens é par, a gente chega nessa forma de cálculo. Não. Passei bem longe desses cálculos aí. Passou longe? É. Deu para entender, pessoal? Quem fez e não chegou? Professor, Oi. eu não entendi essa parte do 9, quando somos dois 9. Então, como que é a fórmula, né? A fórmula quando a quantidade de itens é par, tá? Então, você pega o N, que é 20, dividido por 2. Então, dá 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse primeiro 9 é a posição 10. Aquilo que a gente explicou agora há pouco. O que você pega? Você pega essa posição, pega a posição seguinte e faz a média dos dois. Então, é 9 mais 9 dá 18, dividido por 2 dá 9. Tá? Vou voltar. Professor, Oi, pode eu falar. fiz diferente.
Eu não entendi. Eu não desintegrei, eu só fiz assim, do jeito que tava 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu peguei os dois do meio, 9 mais o 10, somei que deu 18 e dividi por 2. Coincidência, tá? Mas o certo é fazer dessa forma que o senhor explicou. O certo é fazer dessa forma. O certo é fazer aqui, tá? É que deu coincidência. Se você tivesse um número diferente, daria outro valor. E a média? A média deu certo? Não, a média eu fiquei perdida. Tá. Mas tudo bem. O importante é entender, né? E a mediana é calculada desse jeito. Quer dizer, aqui deu coincidência, são os valores. Como alguém falou logo no início, de pegar aqui a frequência, né? Também é coincidência, mas tem que se fazer pela forma certa de calcular, tá? Tem que desmembrar, fazer a média, né? Somar todos e fazer a média, e a mediana é calculada dessa forma. Tudo bem, pessoal? É o senhor explicando, tá tudo bem. Mas para fazer, Mas saiu não. mas é aquilo, a gente dá a teoria, né? E a gente precisa fazer exercícios para fixar. Quando você vê a teoria, fala, nossa, é só isso, né? Mas aí quando a gente começa a fazer, a gente começa a ver, ali é dado só com alguns números que são fáceis, né? Agora, a partir daqui, a gente começa a aplicar esse lado da teoria, né? E claro, Professor. como a Adriana falou, a gente coloca no Excel, tem diversas formas, mas a gente tem que chegar nos valores para poder fazer os cálculos, né? Professor, Oi. já vou aproveitar que a gente está na parte de mediana. Tem um exercício que era para fazer antes da aula, que eu estou vendo agora, e aí é assim, ó, tem uma sequência de números grandes, 1000,9, 1001,8. Não sei se o senhor viu esse exercício ou não. Eu acredito que não, mas a gente pode. O legal é a gente fazer. Eu posso trazer para a próxima aula já. Eu trago os slides, entendeu? Mas pergunta, vamos ver se dá para responder de cabeça. Ó, aí é assim, ó, eu vou falar a sequência de números, pode? Tá, pode. Ó, é 1000,9, 1001,8, 1002,1, 1003,9, 1004,7, 1005,8 e 1006,9. São 7 números. Tá. Aí tá pedindo aqui, ó, marque a alternativa que contém a mediana do conjunto de dados a seguir. Aí eu vou somar todos e dividir por 7. Não, é mediana. O que é a mediana? A mediana é como essa aqui que a gente calculou. Você tem 7 números, né? Sim. Vamos ver se a gente... Deixa eu abrir uma... Porque nas alternativas os números são grandes. Aí eu somei tudo e deu Não, mas 1.000 aqui não é para somar. Aqui você vai só identificar a mediana. Quer ver? Vamos ver se a gente chega num acordo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, né? Então vamos lá. 1000,9, 1000,8, 1.001,8. 1001,8, né? É isso, né?
Tá certo? 1.000,8? 1.002, 1.002,1. Eu peguei alguns números que você falou, né? 1.003,9. Qual que era o outro? 1.004,7. 1.004,7. O outro? 1.005,8. 1.005,8. O outro? E 1.006,9. 1.006,9. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, né? Se a gente olhar aqui, esses números não estão em ordem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar em ordem. Ou estão? Não, estão em ordem já, né? Eles estão em ordem. E aí, como que a gente calcula a mediana? Ele tem o número ímpar, né? Então, como que a gente faz? É o n mais 1 dividido por 2. Quem que é o n? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 mais 1, 8. Dividido por 2 dá 4. Qual que é o termo número 4? É esse daqui, ó. A mediana é essa daqui. Então, professor, o resultado que der, eu tenho que olhar na sequência a numeração. Por exemplo, é o quarto número. A primeira coisa é isso, ele tem que estar em ordem, né? Ele tem que estar numa ordem crescente. A primeira coisa que a gente falou na aula, qualquer avaliação, você tem que colocar sua lista em ordem, né? Aí depois, porque se não tiver em ordem, você não vai conseguir usar essa fórmula da moda, da mediana. Entendi agora, professor. Muito obrigada. Tá? Tá bom. Pessoal, vocês entenderam? Sim, agora ficou mais simples. Ficou mais simples, né? Tá. Então tá bom. Então agora vamos fazer mais esse exercício. E uma turma tem 40 alunos, que tem alguns alunos com 20 anos, alguns alunos com 21 anos, alguns alunos com 24 e outros com 28. A quantidade de alunos com cada uma dessas idades é representada por essa distribuição aqui. Tá? Pode ser que a cor confunda um pouco, mas é nessa sequência, tá? 20% com 20 anos, 40% com 21, 30% com 24 e 10% com 28. Essa sequência aqui, tá? Então, o que ele quer saber? A média das idades. A gente tem que fazer uma distribuição igual fez no exercício anterior, apenas que aqui a gente não tem a frequência, a gente tem o quê? A gente tem a quantidade de cada aluno, e quantidade de alunos. Como que a gente calcula a quantidade de alunos com cada porcentagem? A gente sabe que o total de alunos é 40, né? Aí a gente tem 20% dos alunos tem 20 anos. 40% do total de alunos tem 21 anos. Então a gente tem que fazer uma tabelinha desmembrando a porcentagem. Sim? Entenderam o que tem que fazer? Acho que sim. Sim, professor. Então eu vou fazer a porcentagem, aquela regrinha de 3, com 100% dos 40 alunos, para descobrir a quantidade de cada um. Isso. E aí eu vou somar tudo para fazer a média, é isso? Você vai ter a quantidade, aí você vai chegar
numa tabelinha próximo da anterior, né? É isso mesmo. Com esse cálculo, você vai chegar na frequência, né? Você fazendo o cálculo do percentual, você vai chegar na frequência dos alunos de, por exemplo, você vai fazer 20% de 40, você vai chegar na frequência dos alunos de 20. Aí você vai chegar igual no exercício anterior. Professor, eu somei tudo e deu 22,2 e não tem nenhuma dessas alternativas. É, pode ser algum probleminha pequeno de acerto aí, né? Vamos já ver como que... muito provavelmente alguma coisinha pequena de cálculo aí, tá?
Aqui deu 22,4, professor, que é a alternativa E. A alternativa é mesmo, é 22,4. Amiga do céu. Meu Deus. Deu 22,4. Olha que maneiro seu dedo. Pronto. Pode ir, pessoal? Só um minuto, professor. Tá bom. O meu também deu errado. O meu também deu 22,2. O meu também tá dando isso, 22,2, mas eu tô refazendo, só um minutinho. Pode ser que tá errado, gente. Pode dizer que vocês estão certos, estejam certos. Eu tô refazendo pra conferir se eu tô certo. Tá. Não acredito mais em vocês do que no livro. Professor, eu refiz e novamente deu o mesmo valor. Eu vou até fazer aqui. 2. Não é nenhuma das alternativas. Não, é a E. O meu tá dando aí. É, né? O meu deu isso também, professor. 22,2. É. Então tem erro. Depois eu vou calcular então. A resposta do livro é 22,4. Então vamos ver aqui. 20% de 40 dá 8. 40% de 40 dá 16. 30% de 40 dá 12. 10% de 40 dá 4. Né? Vamos ver a conta embaixo aqui. Ô, professor, dá um voltarzinho no gráfico. $20 anos não é 40%? Não. É 20%. Foi o que eu falei. Essa sequência aqui, ó. 20 é de 20 anos. 40, Pela 20. legenda, por isso que deu erro. Ah, tá. Ficou péssimo É, pra... porque a cor tá ruim, né? Eu falei, deixa eu até já falar, porque, ó, né, esses dois aqui pode confundir, né? Mas a sequência é essa, tá? Mas tudo bem, não tá
não tira o mérito seu de fazer. O problema é a cor mesmo, que não está. Então agora deve dar certo, é? Professor, eu acredito que agora deu certo, porque eu inverti a porcentagem mesmo, porque eu segui a legenda. Então aí acaba a legenda atrapalhou, né? Acabou que eu fiz a mesma coisa que ele. Tanto que o resultado deu 888, dividido por 40. Entendi. Da próxima vez eu vou fazer o gráfico colorido, e aí, como eu peguei direto do livro, mas deu para vocês entenderem, né? Deu como que é a montagem, né? Sim, foi um erro técnico, senão todo mundo teria acertado. Erro técnico, vamos considerar certa. Tá? Chama o VAR, né? Chama o VAR para tirar a dúvida. Tá? Deu para entender a aula de hoje, pessoal? Sim, professor. Ah, legal. Então, vamos deixar aí para vocês fazerem o AVA. Se tiver dúvida, passa para mim, para que eu possa montar alguma coisa para passar para trazer na outra aula, né? E hoje o que vocês vão fazer naquela linha de atividade? Vão tirar foto de um dos exercícios que vocês fizeram e postar nesse link como atividade do professor, tá? Se não tiver dúvida, dá para a gente Professor, encerrar. Oi. você manda esse link no grupo também ou não? Por favor. Mandar o link no grupo, sim. Isso, da atividade, porque como eu estou no celular aqui na rua, eu não consigo clicar nele, né? Não, tranquilo. Eu já vou tirar aqui e já vou passar. Eu já estou tirando aqui e vou passar. Tá bom? Beleza, aí é só tirar a foto do exercício, né? Tira a foto do exercício e posta no link, tá bom? Tá ok. Tá bom, professor. Pessoal, obrigado pela participação aí pela de aula. Vocês, né? E aí vamos seguindo. Aí pegue no pé do pessoal que, se não fizeram avaliar, para a gente atingir a meta. Falta poucos alunos para contábeis e poucos alunos para administração, tá? Então, por hoje é isso. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço e até. Boa noite a todos aí. Obrigada, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor.